João 13, versículo de 21 a 30. Já tem gente dizendo misericórdia. Foi o que eu falei. Meu Pai do céu, que é isso, Senhor? Jesus estava num momento de comunhão com seus discípulos, tinha acabado de lavar os pés dos seus discípulos, estava preparando os seus discípulos para a sua paixão, para a sua partida, e no versículo 21, né, ele já estava na mesa para participar da ceia. Versículo 21, dito estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam um para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, a quem ele amava, e esse fez Simão Pedro um sinal. A esse fez Simão Pedro um sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, que é João, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto, pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Pai querido, joga por terra nossas resistências, joga por terra nossa dureza de coração, joga por terra nossa incredulidade, que a tua palavra possa fluir, porque essa palavra vem para nos curar, essa palavra vem para nos libertar. O propósito da tua palavra não é nos condenar, nos acusar, pelo contrário, é nos restaurar, nos salvar, nos libertar, nos curar, e que a tua palavra flua com liberdade. E ao participarmos da mesa nessa manhã, sejamos curados, porque tu és a fonte de vida. Muito obrigado, Pai, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu acho que todos nós já tivemos a oportunidade de participar de uma reunião, de um encontro, de uma mesa, isso em família, isso no trabalho, isso num grupo de ministério, na igreja. Todos nós já tivemos a oportunidade de participar, talvez até de um almoço, de um jantar, onde você percebeu que tinha alguém ali que estava em oposição a você. Você já vivenciou isso? Alguém que te resistia, alguém que você falava uma coisa, aquela pessoa ia contra o que você falava. Quem já viveu isso aqui? Não é? E que você sentiu ali uma certa pressão por parte daquela pessoa, uma certa oposição, uma certa resistência, não é? Ela falava às vezes uma coisa, mas por trás você percebia que ela tinha um pensamento diferente, que ela tinha planos diferentes, que ela estava ali fazendo oposição a você. Isso, queridos, isso já aconteceu comigo, eu tenho certeza que já aconteceu com você, já aconteceu. É um momento de angústia para a gente, não é? Porque você fala e rebate, você fala e rebate, você fala e rebate, então isso gera um constrangimento, não é? Porque parece que a pessoa está ali para ficar contra você, nas suas atitudes, no seu gestual, nas suas palavras. Eu estou falando isso aqui, queridos, porque foi alguma coisa mais ou menos assim
que aconteceu com Jesus, com seus 12 discípulos. Foi algo assim parecido. Jesus estava vivendo um momento de comunhão. Ele tinha acabado de lavar os pés dos seus discípulos, um ato de humildade. Jesus estava vivendo um momento de intimidade, ele com os 12, um momento de proximidade, sentado na mesa, partindo o pão, dando graças a Deus. Mas diz a palavra que havia uma angústia no coração dele, havia uma aflição no coração dele, porque Jesus estava prevendo o que ele ainda ia viver, o que é que ainda vinha pela frente que ele teria que enfrentar. E nesse momento de comunhão, nesse momento de ação de graças, de partir o pão, Jesus de repente faz um desabafo. Jesus de repente faz uma denúncia. Jesus de repente faz uma declaração que deve ter chocado os seus 12 discípulos. Um dentre vós me trairá. Com outras palavras, há um traidor aqui no nosso meio. Há um plano de conspiração contra a minha vida aqui no nosso meio. Apesar de estarmos aqui sentados na mesa, unidos em união, nem tudo parece ser como é. Porque tem um traidor no nosso meio. Imagina isso, querido, você sentado na sua mesa de casa com a sua família e de repente alguém abre a boca e diz: tem um traidor aqui dentro. Lá no seu local de trabalho, no grupo de ministério, de repente alguém diz: tem um traidor aqui no nosso meio. Jesus deve ter chocado, escandalizado os discípulos. Diz a palavra de Deus, está aí no texto, que os discípulos olharam uns para os outros, sem saber o que estava acontecendo, sem saber a quem ele se referia, sem saber de quem ele estava falando. Embora Jesus soubesse quem era o seu traidor, isso não estava visível para os discípulos, isso não estava evidente para os discípulos. Na convivência, ninguém tinha percebido nada, e por isso os discípulos ficaram perplexos com essa revelação, com essa denúncia que Jesus fez. Nem Pedro e João, que eram os mais achegados a Jesus, desconfiavam de quem Jesus estava falando. E é uma verdade, né? O silêncio mostra isso, né? Às vezes, querido, na convivência, não fica visível quem é que vai passar a perna em você. Trazendo isso aqui para a gente, né? Às vezes, no dia a dia, na convivência, não dá para você perceber quem é que vai te trair, ou quem é que vai armar uma contra você, ou quem é que vai aprontar pelas tuas costas, ou quem é que vai conspirar contra você. Às vezes isso não fica visível. Vamos dizer que você está em casa, você está no seu grupo de trabalho, você está no meio de amigos, você pode estar até na igreja, e de repente vem alguém e diz: olha, tem uma para te dizer, no nosso meio tem um traidor. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você ia querer saber quem era? Você ia querer saber quem era? A palavra diz que Pedro ficou interessado em saber quem era esse traidor. Pedro era mais sanguíneo. Quem aqui tem sangue quente? Né? Pedro ficou interessado em saber quem era esse traidor. E aí fez um sinal para João falar com Jesus. E João falou com Jesus: Senhor, quem é? Não é isso que está aí, minha gente?
Não é? É isso que está aqui? Não vê se isso aí. Então, aquele discípulo, que é o João, reclinando sobre o peito de Jesus, na moita, disfarçadamente, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Aí Jesus disse assim: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Jesus podia ter dito o nome do traidor. Jesus não citou o nome dele. Jesus disse: é aquele que eu der um pedaço de pão molhado. Parece que Jesus fez questão de mostrar que era alguém que estava sentado na mesa, que era alguém que estava participando da ceia, amém? Não é? Que era alguém que estava próximo, comendo do mesmo pão, que era alguém que fazia parte daquele grupo íntimo de 12 que Jesus tinha. E isso, querido, é isso que nos choca, é isso que nos deixa às vezes horrorizados, perplexos. Aquele que nos trai, aquele que arma contra nós, aquele que faz oposição, aquele que fica do contra, que nos resiste, é alguém que senta na nossa mesa. É alguém que você já botou dentro da tua casa. É alguém que já comeu nos teus pratos de porcelana. É alguém próximo a você. Isso não te choca não, querido? E Jesus botou isso no texto, queridos. Não é? A gente fica escandalizado, horrorizado. Não acredito. Não, isso não é verdade. Mas está aqui no texto da palavra de Deus. Não é? Judas aparentemente era alguém que estava fazendo parte daquela comunhão, daquela visão, daquela missão, daquele projeto. Era alguém que aparentemente estava junto a Jesus e junto aos discípulos, mas no seu coração ele estava planejando uma outra coisa. No seu coração ele tinha uma outra agenda. Isso que nós vemos acontecendo aqui, querido, como a gente vê isso acontecendo em nossas vidas, em vários âmbitos, em vários lugares, em vários espaços. A gente vê isso acontecendo lá no nosso local de trabalho, a gente vê isso acontecendo às vezes dentro da nossa casa, na nossa família, a gente vê isso acontecendo até muitas vezes, querido, dentro da igreja, nos grupos de ministério, a gente vê isso, pessoas que aparentemente estão ao nosso lado, mas no coração estão longe de nós, não é? Então Judas encobriu ele muito bem a sua hipocrisia. O que é uma pessoa hipócrita? Uma pessoa fingida, uma pessoa falsa, uma pessoa dissimulada, não é? Judas, ele disfarçou muito bem. Pela frente ele era uma coisa, mas por trás ele era outra. Ninguém desconfiava de Judas. Ninguém notou nele nenhuma atitude suspeita. Por quê? Pela frente ele parecia que estava junto, estava unido. Estamos juntos, não é? Ele estava ali, na missão, vamos dizer assim, mas por trás, sigilosamente, pelas costas de Jesus, pelas costas dos discípulos, ele estava fazendo uma outra política. Amém? Aqueles que estão fazendo o curso de lealdade com a gente, né? O desleal, ele faz uma política por fora, né? Por trás ele fazia os seus contatos para prender Jesus, para matar Jesus, para acabar com a vida de Jesus. Dizem alguns comentaristas, querido, isso também me causou espécie, que talvez Judas
quisesse ser ele o Messias. Olha a pretensão de Judas, querido. Então, vários comentaristas dizem que Judas provavelmente teria dentro dele o desejo de ser ele o Messias. Como é que é o engano de Satanás? Não é? Ele faz a pessoa fazer errado e ainda achar que está fazendo certo. Você já viu alguém assim? Está no pecado, sabe que está fazendo a coisa errada, mas ainda diz que tem certeza que está fazendo a coisa certa. Esse é o engano de Satanás, né? Ele encontra espaço nessa pessoa. Então, e Jesus, apesar desse momento de comunhão, de união, ele denunciou Judas e deu essa palavra para Judas: o que pretendes fazer, faze-o depressa. E eu fui escavucar esse texto aqui, queridos, para entender o que Deus queria falar comigo, não é? O que você tem que fazer, faze-o depressa. E eu fui entender que Jesus aqui, com muita educação, numa boa, com paz no coração dele, ele pede ao traidor para abandonar aquele discipulado, para se excluir daquele meio, para não fazer mais parte daquele grupo, para sair do meio deles. Por quê? Porque ele estava presente, mas no coração ele não fazia parte daquele grupo. Olha que ele andou com Jesus 3 anos enganando, 3 anos fingindo, 3 anos disfarçando, não é? Então o Senhor Jesus aqui, quando diz, faz o que você tem que fazer e faz-o depressa, depois Deus falou outra coisa ao meu coração, que eu vou compartilhar com vocês, não é? Porque, querido, o que adianta ter do seu lado uma pessoa que no coração é contra você? O que adianta, queridos? O que adianta você ter um funcionário lá no seu trabalho que faz oposição a você, que resiste ao que você fala? O que adianta você trabalhar com alguém que tem planos diferentes dos teus? Vocês estão aí, minha gente? Ou me deixaram aqui sozinho? Amém, querido? Então Jesus, quando diz, faz o que você tem que depressa, em outras palavras, Jesus estava dizendo para ele assim, ó, vaza. Porque você não faz parte disso. Você não faz parte desse meio. Ninguém na mesa percebeu nada. Ninguém na mesa entendeu nada. Ninguém entendeu por que Jesus disse, faça depressa. Porque ninguém suspeitava de Judas, que ele seria um traidor, que ele seria desleal, que ele seria infiel, né? Tanto que um justificou para o outro. Vai ver que falou isso, fazer depressa, para ele comprar alguma coisa para a festa da Páscoa, porque ele é que ficava com dinheiro, né? Vai ver que ele falou isso para ele comprar alguma coisa para os pobres. Quer dizer, os discípulos, querido, nem desconfiavam de que Judas era o traidor. E vamos falar a verdade, querido, como nos falta essa visão às vezes. Amém, querido? Como nos falta essa visão de que às vezes, que se as pessoas estão do nosso lado, ou se as pessoas estão contra nós. É por isso que a gente se decepciona. Alguém aqui já se decepcionou com alguém? Já se decepcionou? Por que a gente que se decepciona? Porque às vezes o que você pensa é que aquela pessoa está do teu lado, está te dando apoio, e depois você descobre que aquela pessoa era teu opositor. Aquela pessoa na tua frente falava uma coisa, nas tuas costas falava outra. Amém, querido? Na verdade, como Judas, eram pessoas que estavam com você, mas que estavam contra você. E diz a palavra que Judas, tendo recebido o bocado,
Ele saiu logo. E é aqui que Deus começou a me mostrar umas coisas, né? Foi só depois da saída de Judas é que Jesus fez os principais discursos, os principais sermões para os seus discípulos. Foi depois que Judas saiu, que só ficaram os 11, é que Jesus falou o que ele tinha que falar, né? Se você pegar os próximos capítulos, são 4 sermões seguidos, 4 discursos, onde Jesus fala sobre o principal dos mandamentos, onde Jesus fala sobre a poda, onde Jesus fala que eles teriam que ficar sempre juntos e unidos, é quando Jesus fala sobre o Espírito Santo. Então fica claro para nós aqui, que existem coisas que para acontecerem como elas têm que acontecer, na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, na nossa igreja, no nosso grupo, primeiro tem que ficar claro, quem é que está conosco e quem é que está contra a gente. Amém, querido? Eu sei que a palavra, querido, não é fácil não é? Mas tem que ficar claro quem é que está conosco e quem é que está contra nós. Então, querido, que essa mesa de comunhão hoje faça a gente pensar, como o Roberto estava aqui na oração e disse, não é? Que hoje a gente reexamine a nossa vida. Não é? Que essa mesa foi, será que na minha família eu sou daqueles que estou junto com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos? Ou será que eu sou aquele lá dentro do contra, sempre resistindo, sempre fazendo oposição? Meu local de trabalho, eu sou alguém que estou unido, junto? Ou será que eu estou na retranca? Na igreja, no grupo de ministério, eu sou uma pessoa que estou junto, estou dando as mãos, vamos embora, é essa a visão, é esse o momento? Ou será que eu sou aquele que está sempre fazendo oposição, sempre resistindo, sempre do contra, colocando impossibilidades? Jesus disse, o que você pretendes fazer, faça depressa. E é aqui, queridos, que Deus falou com o meu coração, esse fazer depressa, era também um convite, e depois eu achei respaldo em muitos comentaristas, não é? Era um convite para ele fazer um conserto, para Judas se arrepender, para Judas se consertar, para Judas confessar um pecado, para Judas abrir mão do egoísmo, do fingimento, do interesse próprio, daquela hipocrisia que ele vivia, para ele se consertar com Jesus, com os discípulos, e permanecer juntos e unidos no propósito de Deus. Amém, querido? Ele tinha 2 caminhos. Quando Jesus diz, faz depressa, ele podia se consertar. Não, Senhor, eu ia fazer isso, mas não vou fazer mais. Ele tinha essa opção, queridos. Ou então, se entregar aos seus próprios planos, sem saber que ele estava se entregando aos planos de Satanás. E os planos de Satanás é para roubar, matar e destruir. Queridos, essa palavra aqui é para cada um de nós. Hoje, cada um de nós faz a mesma escolha. Cada um de nós aqui, a começar por mim, faz a mesma escolha. Eu hoje, ou eu me entrego ao plano de Deus, eu assumo o propósito que Deus tem com a minha vida, amém? Eu dou graças a Deus, né? Ao plano que Deus tem comigo, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, na minha igreja, no meu ministério. Eu hoje tenho essa opção, ou eu me entrego a isso, faço o que Deus quer que eu faça, ou então eu me entrego ao plano de Satanás, que vai trazer morte e destruição, não só para a minha vida, mas para a minha casa, para a minha família, para o meu trabalho, para a minha igreja. Talvez você diga, mas que disparate que você está dizendo. Ninguém, sã consciência, vai escolher o plano de Satanás. Alguém aqui?
Está a fim de escolher o plano de Satanás? Não, ninguém vai fazer isso. Mas, queridos, são muitos que fazem isso. Não são poucos, queridos. São muitos que escolhem, em primeiro lugar, a minha vontade. Em primeiro lugar, o meu interesse. Em primeiro lugar, a minha conveniência. Não é? São muitos que hoje abrem mão do companheirismo de Jesus. Abrem mão do companheirismo dos irmãos. Abrem mão do companheirismo da igreja, do ministério. Abrem mão de um concerto. Abrem mão da união. Abrem mão da unidade. Abrem mão do perdão. Abrem mão da reconciliação, abrem mão da obediência, da submissão. E aí vem a noite sobre a vida dessas pessoas, como aconteceu com Judas. Você está entendendo o que eu estou dizendo, querido? A gente de boca diz, eu não vou escolher o plano de Satanás, mas quando eu sou desobediente, quando eu sou rebelde, quando eu sou um opositor, quando eu faço resistência, quando eu não perdoo, quando eu não quero reconciliação, eu estou escolhendo o plano de Satanás. Só que não estou enxergando, estou tão enganado pelo diabo, que não estou enxergando. Amém, queridos? Vocês estão aí? Amém, querido? Presta atenção, querido, naquela noite, os 12 participaram da ceia, os 12, mas para 11, a mesa foi cura, foi libertação, foi conforto, foi força, foi saúde, mas para um, aquela mesa trouxe morte, vergonha, destruição, não é? Paulo diz, não é? Se você se aproximar dessa mesa sem discernir o corpo, sem reconhecer que você faz parte do corpo do Senhor, amém? Você traz maldição sobre a sua vida. Olha que coisa importante. Eu não posso me aproximar dessa mesa e dizer, Roberto não faz parte do meu corpo. Odeio ele. Não suporto ele. E participo dessa mesa? Eu não trago bênção. Eu trago o quê? Maldição. Então, queridos, se eu não reconheço que o outro faz parte, nós somos um corpo. Amém? Nem tudo que está no teu corpo tu gosta. Não é verdade? Vai dizer que você tem um corpo tão lindo que você diz, não, no meu corpo eu adoro tudo, tudo é lindo. Você atura porque é o que tu tem. Queridos, nesse corpo aqui também, queridos, nós temos que reconhecer, meu irmão, minha irmã, você faz parte de um corpo, nós fazemos parte de um corpo. Quando um chora, todos choram. Quando um sofre, todos sofrem. Quando um se alegra, todos se alegram. Amém? Então fala para o teu irmão aí, ó meu irmão, nós somos um corpo. Eu reconheço que você é um corpo. Porque se nós não fizermos assim, querido, em vez de trazer bênção, traz maldição. Então o culto de Santa Ceia, queridos, é um culto que exige de nós examinar o nosso coração. Amém? Como está o meu coração hoje em relação a Jesus? Pergunta para o seu irmão. Como está o seu coração hoje em relação a Jesus? Agora pergunta para o seu irmão, como está o seu coração hoje com os discípulos de Jesus? Como está o seu coração hoje
com aqueles que são teus irmãos em Cristo Jesus. Porque aqui, querido, é que a coisa pega. É aqui que a coisa pega. Roberta Félix, quarta-feira, pregava aqui para as mulheres, eu ouvi, e ela dizia, eu desconfio muito dessa unção, tem tanta unção, está cheio de unção, mas não fala com o outro, não gosta do outro, não fala com a mãe, está brigado com o pai, mas está cheio de unção na igreja, eu estou cheio de unção. Ela falou, que unção é essa? É a unção de Judas, minha gente. É a unção de Judas. Então, queridos, que hoje, nessa manhã, a gente examine o nosso coração, não é? Nessa data que nós estamos comemorando hoje, 17 anos aqui, nesse lugar, como corpo de Cristo, aí é que me veio a pergunta, o que é que eu tenho que fazer depressa? Eu fiquei perguntando, Senhor, o que é que eu tenho que fazer depressa? Eu entendi que Deus não quer que eu me entregue a Satanás. Você concorda comigo? Então eu entendi, o que é que Deus quer que eu faça depressa, de positivo? Foi assim que eu entendi a palavra. O que é que Deus quer que eu faça depressa para mim me manter dentro do propósito que Ele tem com a minha vida? O que é que Deus quer que eu faça depressa dentro do propósito que Ele tem com a minha casa? Diga para o seu irmão, Deus tem um propósito com a tua casa, com a tua família. O que é que Deus quer que eu faça depressa para manter essa igreja, eu sou pastor da igreja, para manter essa igreja debaixo da bênção de Deus, debaixo do propósito de Deus, debaixo dos planos de Deus? É uma pergunta para você que é líder dos casais, da família, do louvor, da intercessão, da escolinha. O que é que eu tenho que fazer depressa para me manter dentro do propósito de Deus, para mim não me excluir do propósito que Deus tem para a minha vida? Você está entendendo, queridos? Judas se excluiu do propósito de Deus para a vida dele. E a gente, às vezes, com as nossas atitudes, com as nossas decisões, com as nossas escolhas, com as nossas palavras, a gente se exclui do propósito que Deus tem com a nossa vida. Amém? Vocês estão aí? Amém. Não é? Então, o que é que eu tenho que fazer depressa? Que conserto que eu tenho que fazer na minha vida pessoal? Que conserto que eu tenho que fazer na minha casa, na minha família, no meu grupo de ministério, na igreja, para que eu não me exclua do propósito de Deus, e venha a noite sobre a minha vida, como diz aqui no texto, né? E era noite. Amém? Pelo contrário, o que é que eu tenho que fazer depressa, para que essa manhã de ressurreição amanheça na minha casa, amanheça na minha vida pessoal, amanheça na minha igreja, amanheça no meu ministério? O que é que eu tenho que fazer depressa, que Deus quer que eu faça depressa? Depois eu entendi, queridos, não é? Por que eu acordei com faça depressa, porque na quinta-feira aqui à noite nós ouvimos isso, Deus está com pressa. Fala para o teu irmão, Deus está com pressa. Ele está com pressa de te abençoar, Ele está com pressa de te restaurar, Ele está com pressa de curar, de trazer restituição na tua vida. Mas a gente precisa arrumar a casa, queridos. E a casa que eu estou dizendo aqui, querido, é o nosso coração. Amém, querido? A gente tem que tirar do nosso coração aquilo que está atrapalhando o que Deus quer fazer na nossa vida. Eu tenho que tirar, eu tenho que fazer um conserto, eu tenho que fazer depressa, eu tenho que fazer consertos na minha vida, porque estão atrapalhando o propósito de Deus na minha vida. E tem coisas que a gente faz, querido, que em vez de servir ao propósito de Deus, serve ao propósito de quem?
do diabo. Traz morte, traz destruição. Então, o que eu tenho que fazer depressa para que a bênção de Deus venha sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha igreja, não é? Para que eu viva uma manhã de ressurreição. Prega isso para o teu irmão. Eu sei que a palavra hoje não foi fácil de engolir, não é? Não é? Mas olha, querido, diga para o teu irmão, Deus tem uma manhã de ressurreição para você. Uma manhã de ressurreição. Mas antes da manhã de ressurreição, a gente tem que limpar o coração. Amém, querido? Lavar o coração. Se consertar. Já ficou quente aqui, o negócio já esquentou aqui. Amém? Não é? Nós às vezes, eu quero ver as bênçãos, eu quero ver as bênçãos, quero ver as bênçãos, mas eu guardo no meu coração a mágoa, eu guardo no meu coração o ressentimento, eu guardo no meu coração o ódio, eu guardo no meu coração a raiva, não é? Então essas coisas não servem a Deus, servem o inimigo. E só depois que Judas saiu do meio, é que Jesus pôde, não é? Então, queridos, que nessa manhã a gente tenha coragem de expulsar de dentro de nós o nosso Judas. Cada um de nós tem um Judas também, querido. Cada um de nós tem um Judas que endurece, um Judas que se fecha, um Judas que resiste, um Judas que quer, em primeiro lugar, a minha vontade, em primeiro lugar, o meu interesse, em primeiro lugar, é do meu jeito, é da minha forma, é da minha maneira. Cada um de nós tem, queridos. E Deus não pode fazer o que Ele quer fazer, né? E Jesus aqui pediu, Judas, segue teu rumo, né? Foi Roberta Félix que disse, não fui eu. Ela estava pregando aqui, né? Se você está aqui nessa igreja, dá a mão, dá apoio, fica junto, vamos em frente. Agora, se tu está aqui nessa igreja reclamando, vaza, procura uma melhor, procura outra. Não fica aqui com esse espírito de Judas, resistindo, criticando, falando isso, falando mal de um, falando mal de outro, falando mal de outro. Meu irmão, vai para outra igreja, tem igrejas melhores que a nossa. Foi Roberta Félix que disse, não fui eu, tá? Não fui eu. Foi Roberta Félix que disse. Mas eu estava ouvindo e aí você vê, né, como é que as coisas vão se juntando, as palavras vão se juntando. Então, queridos, que ao participar da mesa nessa manhã, eu quero bênção. Diga para Deus, Deus, eu quero bênção. Eu quero ressurreição, Senhor. Eu quero cura. Eu quero a salvação da minha casa. Eu quero viver uma vida abençoada, Senhor. Chega de noite. Eu não quero mais noite. Não é? Não, eu quero uma manhã de ressurreição. Amém, queridos? Abaixa a sua cabeça por um momento. Queridos, essa palavra não é para afastar ninguém da mesa. Pelo contrário, é para aproximar. Essa palavra não é para condenar ninguém. Não é para acusar ninguém. Essa palavra é para a gente ouvir, reconhecer e se consertar. Vivemos o tempo da graça. Ainda podemos fazer isso. Não é? Ainda estamos um tempo. Então, Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Como diz a Tua palavra, às vezes ela é amarga na boca, mas quando ela chega no estômago, ela é doce como mel. Por mais difícil que seja a gente digerir essa palavra, Senhor, nos ajuda, Pai, a ter pressa em fazer conserto, ter pressa, Pai, de tirar o pé daquilo que tem aparência de mal, ter pressa, Pai, de abandonar o pecado, ter pressa, Pai, de lidar com a mágoa,
de lidar com a decepção. Ter pressa, Senhor, de sair dessa posição do contra, de contrário, resistente, endurecido. Que a gente tenha pressa, Pai, de sair de tudo aquilo que está fora do teu propósito. Às vezes, Pai, não é nem um propósito maligno, mas é um propósito humano, é um propósito do homem. E muitas vezes o diabo usa os nossos propósitos humanos, carnais, mundanos, para trazer noite sobre a nossa vida. Mas não é esse o teu plano. O teu plano é que uma manhã de ressurreição venha sobre a vida de cada um de nós. Então, Pai, por mais difícil que seja essa palavra, eu te agradeço por essa palavra. Eu te agradeço por essa palavra, Pai. Que ela provoque movimento na minha vida, que traga cura, restauração, restituição, livramento, resultados diferentes na nossa casa, na nossa família e tudo que envolve a cada um de nós. Muito obrigado por essa palavra. Nós te agradecemos no nome de Jesus.